Agora sim! Agora Boa foi, noite, viu? amiga! Boa noite, Thay. Não tava querendo me ajudar muito, mas agora foi. Eu vou dar só uns 5 minutinhos para o pessoal continuar entrando, que eu tive que começar outra. Aí a gente já começa, tá? Foi? Agora eu tô te ouvindo. Tá Deu uma falha, mas conseguindo? agora eu tô te ouvindo. Tá. Tá falhando um pouco a conexão. Eu tô falhando? Tá, calma aí. Ah, entendi. Eu vou só trocar aqui a internet. Tá bom. Nossa, agora sim. Agora foi? Ah, beleza. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos começando e aí o pessoal vai entrando e vai acompanhando a gente. Tá bom. Boa Você noite, pode ir gente. Vocês começando. que estão nos assistindo aí. A gente vai falar hoje sobre a Sagrada Face. Eu e a Ari vamos partilhar juntas aqui sobre esse tema. E qualquer dúvida que vocês tiverem, alguma coisa, podem ir mandando aqui pra gente, que a gente vai tentando sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus, nós queremos te entregar essa live. Queremos te entregar, Senhor Jesus, tudo que será partilhado aqui. Queremos, Senhor Jesus, desde já entregar o nosso coração, o coração de todos aqueles que vão nos assistir. Queremos, Senhor Jesus, que o Senhor passe à frente de tudo que será proclamado aqui, que não sejam outras palavras. Por essa parte, sim. Eu te beijo, Senhor, e a tua paixão. És meu tudo, Jesus, amado de alma. Bom, nós vamos partilhar a leitura de Isaías 53. Quem poderia acreditar nisso que ouvimos? A quem foi revelado o braço do Senhor? Cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado numa terra árida. Não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares. Seu aspecto não podia seduzir-nos. Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades
carregou os nossos sofrimentos e nós os reputamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Seguíamos cada qual nosso caminho. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Foi maltratado e resignou-se. Não abriu a boca, como um cordeiro que se conduziu ao matadouro, e uma ovelha muda nas mãos do tosqueador. Ele não abriu a boca. Por um iníquo julgamento foi arrebatado. Quem pensou em defender sua causa? Quando foi suprimido da terra dos vivos, morto pelo pecado de meu povo, foi-lhe dada a sepultura ao lado das fascinoras. E ao morrer, achava-se entre malfeitores. Se bem que não haja cometido injustiça alguma, e em sua boca nunca tenha havido mentira. Mas aprove o Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. Se ele oferecer sua vida em sacrifício expiatório, terá uma posteridade duradoura, prolongará seus dias, e a vontade do Senhor será por ele realizada. Após suportar em sua pessoa os tormentos, ele se alegrará de conhecê-lo até o enlouro. O justo meu servo justificará muitos homens, tomará sobre si suas iniquidades. Eis porque lhe darei parte com os grandes, e ele dividirá a presa com os poderosos, porque ele próprio deu sua vida, e deixou-se colocar entre os criminosos, tomando sobre si os pecados de muitos homens, e intercedendo pelos culpados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bom, essa palavra, ela nos diz exatamente o que aconteceu com Jesus, né? Na crucificação. Uma das coisas que ele fala aqui, que enraizado numa terra árida, nisso Jesus já dizia para nós, nessa profecia de Isaías, que foi uma profecia de tal povo, para dizer que Jesus morreria por nós. Jesus já dizia nessa profecia que ele seria enraizado numa terra árida pela dificuldade que ele teria de aceitação das pessoas, né? E nessa passagem foi muito forte, assim, que Jesus fez por nós, né? Que foi morrer numa cruz por nós. Ele não tinha riqueza, não tinha luxo, ele veio como um homem, ele se fez de carne para morrer por nós, para que nós possamos um dia ser salvos, para que nós podemos ter perdão dos nossos pecados, né? Então, nessa parte vem muito forte, assim, que ele veio para curar as nossas chagas, né? Então, Jesus foi arrebatado, apanhou, foi crucificado para nos salvar, né? Então, que a gente possa, assim, já ir entrando nesse clima, assim, de oração, né? Porque Jesus, ele vem convidar a todos nós nessa noite a uma intimidade com ele, a uma intimidade com Jesus, assim, a uma intimidade profunda. Talvez a gente nunca tenha tido essa intimidade com Jesus. Talvez a gente nem saiba o nível de dor, não tem como, assim, ter noção de quanto Jesus sofreu para nos salvar. Mas que a gente possa se colocando nesse clima de oração para entender um pouquinho do que Jesus passou por nós. Ele morreu, ele apanhou, ele foi crucificado para nos salvar. Então que a gente possa valorizar o que Jesus fez por nós, né? Ele não precisava disso, ele não precisava ter morrido numa cruz, ele não precisava ter apanhado, mas ele quis se fazer homem, ele quis vir até aqui para nos salvar, para morrer numa cruz, para ser apunhalado, para ser machucado, e ele quis carregar a cruz dos nossos pecados, né? Então, para que a gente possa entender mesmo o que Deus quer de nós nessa noite, né? Então, hoje, como eu tinha dito, a gente vai partilhar sobre a Sagrada Face de Jesus. Então, que a gente possa abrir o nosso coração para ouvir mesmo o que Deus tem para nos dizer através de nós, né? Eu e a Ari que estamos aqui partilhando, mas que a gente possa entender o que Jesus tem para nos dizer a partir disso, né? Boa noite, pessoal. Antes da gente começar a falar sobre essa devoção, eu queria que todo mundo começasse a lembrar da semana que a gente vai entrar na semana que vem, que é a Semana Santa. Que a gente vai lembrando, não da Semana Santa inteira,
mas que a gente lembre daquele momento às 3 horas da tarde, quando a gente está no momento da crucificação de Cristo e toda a dor que ele sofreu. Que a gente possa lembrar de quando a gente está podendo fazer a adoração a Ele. Esse ano, infelizmente, a gente não vai poder, por conta das circunstâncias que a gente conhece. Mas todos os anos a gente vai à celebração exatamente às 3 horas. E ali, depois de todo o momento, a gente começa a fazer a adoração na cruz. A gente, como fiel, como cristão adorador, a gente sempre beija algumas das suas chagas. Agora eu quero que vocês vão lembrando de todas as pessoas que costumam estar naquela fila. Vocês, os pais, a família, os amigos, as crianças. Imagine todas as crianças e a inocência delas naquela fila. Isso, em uma dessas filas, há mais de 100 anos, Jesus veio uma criança que, assim como nós e todas as crianças das nossas comunidades, ficam naquela fila para fazer a adoração à cruz. Jesus foi e conversou com uma menininha de 12 anos, chamada... Hoje a gente beatificou essa criança, que já não era mais criança, mas ele foi lá e conversou com uma criança de 12 anos chamada Irmã Pierina. Essa criança, com toda a sua inocência, assim como a gente faz todos os anos indo beijar a cruz, Jesus apareceu para ela nessa fila e falou para ela: todos beijam as minhas chagas, mas ninguém beija o meu rosto. Quando a gente beija a chaga de Jesus, a gente está pedindo a reparação daquelas feridas, mediante os nossos pecados. Mas ele pediu para ela e questionou porque ninguém nunca beija o rosto dele. Se a gente parar para pensar e lembrar de todas as pessoas na fila, todos beijam os pés, as mãos, mas ninguém realmente beija o rosto. E Jesus pediu para que todos nós beijássemos o seu rosto. Pediu que ela beijasse. Por quê? Porque Judas o traiu e traiu com um beijo no rosto. Imagina um amigo seu, um dos que você tem mais amizade, mais amor, ele vai lá e te trai. E ainda tem a coragem de te trair e ainda te abraça. Muitas vezes isso acontece. Mas Jesus, assim como ele nos ama, ele também ama Judas. Ele amou, e algumas passagens diz que ele chegou a dar preferência para ele em alguns momentos. Ele deu preferência e esse moço traiu. Judas o traiu com um beijo naquele momento em que ele foi preso após a Santa Ceia. Após a agonia dele no Horto das Oliveiras, porque ele sabia o que ia acontecer. Então Jesus conversou com essa irmã e pediu que a gente passasse a beijar ele no seu rosto como reparação de todo o sofrimento que ele teve, porque a traição de um amigo muitas vezes é muito maior do que você apanhar por algum outro modo. A traição de um amigo dói muito. E ele, como amável que é, ele fez esse pedido pra gente. Ele pediu que a gente o beijasse. Assim como ele conversou com ela, ele teve muitas outras aparições particulares a ela. Ele conversou e foi explicando que todos beijam as minhas chagas, mas ninguém beija o meu rosto para reparar o beijo de Judas. Essa bem-aventurada, ela foi beatificada pelo Papa Bento XVI, e Cristo fez várias aparições para ela pedindo que ela fizesse essa devoção a ele. Após essa adoração na cruz, ela pôde continuar adorando o seu mestre, a sua face, através do Santo Sudário. Não a via original, mas uma foto. Porque alguns anos antes dela poder ter dela nascer, um fotógrafo chamado Seconde Piat, em 1898, ele fotografou o Santo Sudário. E ali naquele negativo daquela foto, pôde ver claramente o que no pano parecia apenas uma mancha, na foto virou realmente um rosto. E ela pôde, a partir dessa foto que já era divulgada, ela pôde fazer a adoração ao Nosso Senhor e à sua sagrada face. Essa devoção pelas marcas de Nosso Senhor é também uma lembrança do que Santa Teresa d'Ávila fazia todas as noites quando desejava sentir a dor de Jesus,
quando ela via e tinha vontade de consolá-lo, porque a consolação dele, seja por essa devoção, seja por outras, é justamente para reparar os nossos pecados. Santa Teresa, ela costumava sempre meditar todas as noites a dor de Jesus no Alto das Oliveiras. A gente sabe que ele teve uma dor tão grande que ele chegou a suar sangue. Nessa devoção, ela sempre procurava consolá-lo. E o padre Paulo Ricardo comenta que a gente tem que ter a devoção pela Sagrada Face com o mesmo desejo de consolar nosso Senhor Jesus, como Santa Teresa d'Ávila tinha todas as noites em consolá-lo no Alto das Oliveiras. Essa devoção também se dá através do véu de Verônica, que é o que a Tainá vai comentar um pouquinho. Na sexta estação, quando Jesus está na Via Sacra, né, que ele está sendo crucificado, Verônica tira o seu véu e limpa o rosto de Jesus, né? E nessa hora é como se fosse uma forma de cuidado que ela teve com o mestre, né? E ela limpa o rosto de Jesus, aquele rosto que estava com cuspes, com machucados, muito sangue. E ela limpa o rosto de Jesus como uma forma de ele se sentir amado, né? É um alívio para Jesus quando ela enxuga. Parece tão pequeno, né? Diante da crucificação, diante dos machucados, diante da dor que Jesus estava sentindo, parece muito pouco. Parece algo muito simples. Mas, a fundo na história, é uma coisa muito significativa para Jesus, porque ele estava ali, sabe, sendo machucado. E aí vem uma pessoa e enxuga suas dores, as suas lágrimas, o seu sangue, todo aquele cuspe que estava em seu rosto e limpa. E aí nisso ela tira, né, a Sagrada Face de Jesus num pano. E não se sabe se realmente aconteceu dessa forma, não sabe se foi dessa forma que aconteceu, mas a história conta isso, na Bíblia fala isso. Então, a gente acredita, né, na parte da questão da Verônica ter enxugado o rosto de Jesus, é um cuidado que nós também deveríamos ter, sabe? Jesus, ele morreu por nós numa cruz, então ele estava ali, tinha sangue, tinha cuspe, tudo, mas não era nada dele, sabe? Era tudo por nós, era tudo para a nossa salvação. Então, de que forma que a gente está interpretando também, né? Essa questão do consolo para Jesus, do cuidado com ele, né? E a devoção à Sagrada Face de Jesus, ela tem vários pontos, né? Ela tem a devoção em si, ela tem a parte da Verônica e tem as promessas que Jesus fez para aquelas pessoas que acreditassem, né, que tivessem essa devoção. E aí ele partilha um pouquinho para a gente das promessas de Jesus. Antes das promessas, eu vou comentar um pouco sobre Santa Teresinha do Menino Jesus. Quem conhece um pouco da história de Santa Teresinha do Menino Jesus vai lembrar que o nome dela é Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, porque a aparição de Nosso Senhor em Mampierina foi por volta de 1900 e alguma coisa. Porém, 100 anos antes, ele apareceu na França e fez esse mesmo pedido da devoção a uma irmã carmelita, 50 anos antes de Santa Teresinha nascer, e ele comentou a essa irmã carmelita sobre a sua devoção, que ela fizesse essa devoção através do véu de Verônica. Ele comentou sobre a importância do véu de Verônica, aquilo que a Tainá comentou. Então, se existe veracidade ou não da existência do véu de Verônica, a gente não pode dizer, mas Nosso Senhor, ele apareceu a essa irmã chamada, deixa eu só pegar o nome dela, Maria de São Pedro, Marie de Saint-Pierre, e pediu que houvesse a devoção do seu santo rosto através desse véu. Então, se ele falou, quem somos nós para dizer que o véu não existe? Além disso, ele também pediu que ela propagasse essa devoção, antes ainda do que ele pediu à irmã Pierina. Ele pediu que ela fizesse essa propagação. Hoje existe um livro muito parecido com a autobiografia de Santa Teresinha, História de uma Alma. Ela fez um livro também contando a sua autobiografia e ela comenta
ela conta das promessas pedidas por ele para propagar essa devoção. Quando ele pediu, ali na cidade dela, na França, a cidade dela chamava, deixa eu só pegar aqui o nome, São Martinho de Tours. Naquela cidade havia um homem leigo que já tinha perdido a esposa e todas as suas filhas. E ele era muito cristão e ele descobriu dessa devoção. Quando ele descobriu, após a morte dela e faltando alguns aninhos só para ele morrer também, ele conseguiu, junto ao Papa daquela época, que já era o Papa Pio XIII, ele pediu que ele pudesse propagar essa devoção. Houve muita luta, ele conseguiu, graças a Deus, realmente ele fazer essa propagação, e ele criou algumas confrarias ali. Eram algumas confrarias de devoção à Sagrada Face. O que acontece logo depois? Como ele criou essas confrarias, assim que ele criou, uma grande família entrou, que era toda a família de Santa Teresinha. Os pais dela, todo mundo da família Martim, eles participavam dessa confraria e eram todos devotos à Sagrada Face de Jesus. Por isso que ao entrar no convento carmelita, ela não conheceu a irmã Marie de São Pedro, mas ela também tinha essa devoção. Então ela entrou já com o nome Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, por grande devoção que ela tinha ao Nosso Senhor. Diz que ainda essa devoção aumentou após o pai dela, São Luís, ele ficar doente. Ele teve uma doença tão triste que ele chegou a ser internado no sanatório e a face dele ficou toda desfigurada. Quando ela viu a face do seu pai, ela lembrou muito da face de Nosso Senhor. De toda a desfiguração que Nosso Senhor Jesus Cristo levou no rosto, por tapas, cuspes e até mesmo a coroa de espinhos que pegou até no olho dele. Quando ela viu a face do seu pai, ela lembrou muito da face de Nosso Senhor e ela ficou muito triste. Então ela aumentou ainda mais a sua devoção e a Sagrada Face. Aí ela confirmou ainda mais que ela tinha que sim ser devota de Nosso Senhor e continuar assim com o nome da Sagrada Face. Ela escreveu diversos textos, diversas poesias a Nosso Senhor, porque ela era muito devota da Sagrada Face dele, fora todo o resto que a gente não vai poder comentar da devoção dela. Ela entrou no Carmelo, só para a gente ver, a confraria começou em 1886, ela entrou no Carmelo em 1888, ela já era bem devota, e ela entrou muito nova no Carmelo. Então essa devoção vem lá daquele tempo e ela mal conheceu, já entrou no Carmelo, mesmo assim ela não deixou de ser devota. Cadê? Deixa eu só pegar aqui. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele apareceu, agora vamos voltar de 1800 para 1900 e pouquinho, quando ele apareceu em Irmã Perina na Itália. A gente estava na França com Santa Teresinha e Irmã Marie, e agora a gente volta para a Irmã Pierina. Quando ele apareceu para a Irmã Pierina, ele também pediu que se propagasse. Porque assim como ele pediu que fosse propagado na França, que ficou muito fechado na França na época de Santa Teresinha, quando ele chegou à Irmã Pierina, ele pediu que ela se dirigisse agora ao Papa. Do mesmo jeito que deixou algumas pequenas confrarias na França, ela conseguiu mandar uma carta para o Papa. E o Papa da época era Pio XIII. Infelizmente, ele só conseguiu, vamos dizer assim, regulamentar essa devoção depois da morte dela. Mas ele respondeu e ele instituiu a festa em toda terça-feira de carnaval. A nossa chamada terça de carnaval se tornou a festa solene, a terça-feira de devoção à Sagrada Face. Porém, ele também concedeu um ano depois, em 1959, ele instituiu essa festa para o Brasil de forma ainda mais solene. Considerando o que acontece no nosso carnaval e o que já acontecia naquela época e continua acontecendo hoje, ele viu a situação do nosso país desde aquela época e pediu
que o Brasil tivesse essa festa ainda mais solenemente, para que a gente pudesse reparar ainda mais os pecados que a gente cometia durante todo o carnaval e durante o ano, para que o Brasil reparasse ainda mais do que os outros países. Chega a ser triste, mas ele pediu porque essa reparação é em reparação de todos os pecados que a gente comete durante o carnaval, durante todo o ano. E a gente tem que reparar esses pecados de algum jeito. E o rosto de Jesus mostra muito isso, porque o que mais dói, o que mais humilha uma pessoa é o seu próprio rosto. Então ele pediu que essa devoção fosse em todo o carnaval, toda terça-feira, em todas as terças-feiras. Toda terça-feira a gente pode dedicar a ele. Se a gente reparar no terço, os nossos terços da terça e da sexta-feira são reparação, são os mistérios dolorosos. E é sempre contemplando a paixão de Nosso Senhor. Normalmente a gente contempla nas sextas-feiras, toda a dor, todas as chagas. Por que não reparar também na própria terça-feira? Já que a gente também pensa em todas as dores dele e a gente pensa nos mistérios dolorosos ali. Todas as dores que ele teve durante toda a Via Sacra. A gente sempre pensa na Via Sacra na terça-feira. E como a Tainá comentou, em uma das estações da Via Sacra a gente contempla o véu de Verônica. Porque não também após o nosso terço mariano a gente fazer alguma oração, algum ato de devoção à Sagrada Face como reparação. Afinal, a gente comete pecado todos os dias. E a gente está no Brasil. O Brasil ele tem muita fama, infelizmente, pelo mundo inteiro, de ser uma bagunça. Então, a gente, como cristão, a gente tem que pensar na Sagrada Face de Jesus. Porque é muito humilhante para a gente levar um tapa, levar uma cuspida no rosto. Imagine para ele tão santo, ser traído por um beijo no rosto. Voltando às promessas, ele assim, em mais algumas das aparições a irmã Pierina, porque tanto Nosso Senhor quanto Nossa Senhora aparecia a ela. Tanto que ela é beatificada, aí um dia ela pode virar santa, mas a gente já pode fazer honras a ela e ter oração. Nós temos algumas orações para a Sagrada Face, mas algumas promessas que ele fala, que assim, por minha sagrada face, alcançareis a salvação de muitas almas. Pedi nada, vos será negado. Cada vez que se contemplar a minha face, derramarei o meu amor nos corações. Nenhum daquele que honrar a minha face será separado de mim. Os devotos da Sagrada Face receberão, pela contemplação da minha natureza humana, um vivo resplendor da minha divindade, e será esclarecido no fundo de suas almas. Esta face é um selo de divindade, pois tem o poder de imprimir nas lamas, que a ela se dedicam, tão perfeita, que mesmo os seus pecados será transformado diante de mim em joias de ouro precioso. Do mesmo modo que procurades reparar a minha face desfigurada pelos pecadores, assim eu cuidarei de nossa alma, tornando-a tão bela como era ao sair das fontes batismais. Ou seja, ele promete que se a gente tiver devoção por essa face, ele vai reparar os nossos pecados e mais ainda, vai tornar nossa alma tão bela quanto a dele. Oferecendo a minha santa face a meu Pai, apaziguarão a minha cólera divina e obterão a conversão dos pecadores como se fosse uma moeda celestial. Eles farão milagres para a minha santa face, iluminá-lo-ei com a minha luz, rodeá-lo-eis com meu amor e falo-eis perseverante do bem. E a última, que foi bem lá atrás, foi a primeira promessa que ele fez lá na França, na época de Santa Teresinha, ele fala assim: eu serei o defensor perante o meu Pai de todos aqueles que por palavras escritas ou orações defenderem a minha causa nesta obra de reparação. Na hora da morte, purificarei a face das suas almas de todas as manchas de pecado e lhes devolverei a sua formosura original. Ou seja, com essa devoção que é tão bonita, ele vai limpar todos os nossos pecados. E quando a gente chegar à morte, ele vai deixar nossa alma tão bonita e tão brilhosa quanto ele acha. Porque a gente acha muita pouca coisa. A gente é cheio de pecado, nossa alma deve ser muito suja. Mas
sendo devoto deles, dessa devoção ou de outras, ele vai limpar assim, a mancha dos nossos pecados quando for o momento. E vai torná-las tão brilhantes, tão alvas quanto as suas próprias vestes, porque a gente não imagina quão branca nossa alma pode se tornar. Mas devoto da sagrada face dele, a gente pode receber muitas promessas em troca. Mas a gente não pode ser devoto só pelas promessas. A gente tem que ser devoto por lembrar de todas as dores que ele teve e por todos os pecados que a gente comete todos os dias. E que a gente precisa sim reparar. Porque isso dói nele. Cada vez que a gente comete um pecado, é como se ele fosse crucificado e humilhado novamente. A gente tem que pensar muito. Por isso que a gente tem que estar sempre fazendo reparações a tudo que aconteceu a ele. Agora a Thay vai comentar, porque assim, para a gente ser devoto, a gente tem que ter várias coisas, né? A gente pode ser devoto só pela sua imagem, como a gente tem alguns outros objetos que ele deixou. A irmã Pierina para que a gente fosse devoto. E a Thay agora vai comentar um pouquinho, por favor. Bom, um dos elementos que Jesus deixou para nós é a festa, né? Como a Ari comentou, que ela começou a existir em 1958, mas ela foi dada de presente para o Brasil exclusivamente como uma festa solene, dia 10 de janeiro de 1959. Essa festa ela foi um pedido de Jesus. Ele pediu para que essa festa fosse comemorada para nós terça-feira de carnaval. Então, todas as terças-feiras de carnaval, elas são dedicadas à Sagrada Face de Jesus. Essa data, ela não está no calendário da igreja e ela não está no missal, mas ela é um presente de Jesus para nós. E foi o Papa Pio XII que instituiu que no Brasil a gente poderia comemorar essa festa. Então, a partir de 1959, ele deu de presente para nós a festa da Sagrada Face. Tem a novena. A novena, ela é tida como... Toda vez que a gente reza a novena da Sagrada Face, é como se a gente desse a cada dia um passo a mais em direção ao Calvário, junto com Jesus, como ele fez na Via Sacra. Então, é um momento contemplativo em que a gente vive e dá de presente para Jesus passos em direção ao Calvário, de acordo com o que aconteceu na Via Sacra. A medalha da Sagrada Face, essa que a Ari está mostrando, Nossa Senhora, ela apareceu para a irmã Perina e ela falou assim, ela mostrou em maio de 1938, Nossa Senhora apareceu em sonho para ela e em visualização e disse para ela o seguinte: existem 2 escapulários. O primeiro, que é onde está a face de Jesus, que tinha a frase: Senhor, faça resplandecer a vossa face sobre nós. E no outro, que estava uma hóstia, que tinha a seguinte frase: Senhor, ficai conosco. E Nossa Senhora disse para a irmã Perina assim: escuta e transmita ao seu confessor. Este escapulário é uma arma de defesa, escudo de fortaleza e penhor de misericórdia que Jesus quer dar aos que nesse mundo vivem nesses tempos de sensualidade e de ódio contra Deus e a sua igreja. Todos os que usarem este escapulário e visitarem Jesus no Santíssimo Sacramento às terças-feiras, fazendo uma hora santa, serão fortificados na fé e estarão prontos para defendê-lo. Além disso, morrerão serenamente sob o olhar do meu filho. O que Nossa Senhora ela quer dizer com isso, né? Quando ela fala visitar Jesus no Santíssimo Sacramento todas as terças-feiras, é realmente toda terça-feira de todas as semanas. O dia da Sagrada Face é na terça-feira de carnaval, mas nós podemos dedicar a Sagrada Face de Jesus todas as terças-feiras. Como a Mari falou, é um dos mistérios do terço também. Então, Nossa Senhora fala que é um recado que ela deu, foi através dela um recado de Jesus para nós, que fala que se a gente contemplar a face de Jesus todas as terças-feiras no Santíssimo Sacramento, ele vai dar para nós uma paz e um sossego, sabe? Um cuidado. E através dessa medalha, todos aqueles que a usarem e tivessem devoção a ela, seriam perdoados os pecados. Então é um convite mesmo que Jesus faz para nós nesse dia, assim, em que nós estamos
aprendendo, né, juntos sobre isso, até essa devoção à Sagrada Face de Jesus. Porque, como a Ari falou, a cada vez que nós pecamos, a cada vez que nós cometemos um erro, é como se a gente desse mais uma chibatada em Jesus, sabe? E nós, católicos, a gente tem que ter medo de pecar, a gente tem que ter desespero em pecar. Porque pensa, por exemplo, numa pessoa muito próxima a você, seus pais ou familiares. Meu, você ia querer cuspir na cara deles, sabe? Não ia. Então, se a gente peca, se a gente comete um erro, é como se a gente estivesse fazendo isso com Jesus. Jesus estivesse na nossa frente, ele morrendo por nós, e a gente fala assim, não, mas é só um pecadinho, né? Não pega nada. Aí vai lá e toma mais um machucado em Jesus. Todas as vezes que a gente erra, todas as vezes que a gente peca, é isso. Jesus ele é tão misericordioso, tão cheio de luz, tão cheio de misericórdia conosco, que ele fala, tá bom, vai, vou te perdoar. E ele perdoa. A gente vai, se confessa e Jesus perdoa. Mas a gente tem que ter a aversão, falar, meu, pelo amor de Deus, não quero pecar, não quero machucar Jesus. Não quero machucar mais. Ele já carregou os meus pecados uma vez, ele já morreu por mim, então não quero mais pecar. E ainda Jesus deixou todas essas orações, todos esses passos para nós, né? A Nay tinha perguntado se tem orações da Sagrada Face. Tem muitas. Tem a oração à Sagrada Face, tem o terço que a gente vai falar, tem a novena, tem várias orações devocionais à Sagrada Face. Então, assim, Jesus deixou um manual aqui para nós, tem a Bíblia, sabe que a gente se aproxima mais dele. Então, tem passos que Jesus deixou para nós para que a gente pudesse estar cada dia rumo à conversão, né? E nesse tempo, principalmente, assim, nesses dias que a gente está vivendo, nessa época de quarentena, que a gente possa, assim, olhar para a face de Jesus. A gente não tem a oportunidade, infelizmente, de estar diante de Jesus sacramentado numa igreja, mas que a gente possa, abre seu celular, coloca lá no Google Sagrada Face de Jesus e, contempla Jesus ali, sabe? Tipo, coloca e fala, nossa, Jesus, você é tão lindo, nossa, tão, né? Não tá de apertar, Jesus, assim, que é tão, sabe, tão maravilhoso. Então, que a gente possa realmente contemplar a Sagrada Face de Jesus. Não vamos usar como, não estou conseguindo ir na igreja, então não vou conseguir contemplar Jesus no Santíssimo. Tem várias formas de contemplar Jesus. Você rezar um terço, você ajoelhar e falar com Deus é uma forma de contemplar Jesus. E ele tá ali, nesse tempo mais ainda, ele tá aqui, ó, fala que eu tô ouvindo. Então, que a gente possa ter esse contato íntimo com Jesus. Como eu disse, Jesus quer intimidade conosco, então que a gente possa se abrir em intimidade com Deus. E mais uma das orações que ele nos deixou, né, é o terço da Sagrada Face, que eu vou falar um pouquinho de como ele é rezado. Ninguém vai conseguir decorar tudo o que eu vou falar, mas no site da Canção Nova na Canção Nova tem um site deles de formação. Então, quem tiver interesse em acessar as orações que a gente citou, a devoção à Sagrada Face, todas essas histórias que a gente citou, tem lá as orações à Sagrada Face, tem lá a novena, tem o terço, tem. Então, quem quiser acessar também tem lá no site da Canção Nova. Bom, o terço da Sagrada Face, ele inicia com o nome do Pai, só que ele é feito 5 vezes. A cada sinal da cruz, ele contemplou uma chaga de Jesus. Então, são 5 chagas. Então, são 5 sinais da cruz que você faz antes de começar o terço. Depois se reza o Creio, o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória, até, né, no começo do terço. Nas contas do Pai Nosso, reza a seguinte oração. Pai eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a cólera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Nas contas da Ave Maria, que são 10, a gente reza. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. No final do terço, reza-se 3 Ave Marias em honra às dores de Nossa Senhora, que Nossa Senhora sofreu ao ver Jesus carregar a cruz, ser pregado, vê-lo morrer e carregá-lo em seus santos braços. No fim de cada Ave Maria, dizer, Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Para encerrar o terço, reza-se o ato de amor à Sagrada Face. Face adorável de meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida. Fazei que veja somente a vós. Nada conheço fora de vós. Amo-vos unicamente
e que, enfim, não viva a não ser convosco, de vós, por vós e para vós, assim seja. Amém. Então, se reza o Glória e encerra o terço. Os mistérios, como eu disse, o terço ele é contemplando as chagas de Jesus. Então, os mistérios, o primeiro é as chagas das mãos adoráveis. No segundo, as chagas dos vossos pés adoráveis. No terceiro, as chagas do coração puríssimo de Jesus. No quarto, a chaga do santo ombro de Jesus. E no quinto, a sagrada face de Jesus no lenho crucificado. Então, é mais um, né? Mais um passo a passo que Jesus deixou para nós, que é o texto da Sagrada Face. E fica aí um convite, né? Para vocês, para a gente estar juntos em oração. Claro que você pode rezar esse terço todos os dias, se você quiser. Você é livre, pode rezar quantas vezes quiser. Mas é um convite para que a gente possa se unir em oração rezando às terças-feiras, né? E honrar a Sagrada Face de Jesus, ainda mais nesse tempo que a gente precisa estar tão próximo de Jesus, né? Porque nesse tempo a única saída que a gente tem é se agarrar em Jesus Nosso Senhor e falar, pelo amor de Deus, me ajuda. Porque eles são o nosso refúgio nesse momento. Então, que a gente possa se unir em oração da face de Jesus. Tem um outro texto também da Sagrada Face. A Thay apresentou um meditado. Tem um ainda mais simples. Ele não leva 10 minutos, assim como tem o texto da misericórdia, que Nosso Senhor Jesus apresentou a Santa Faustina. A gente tem um texto muito rápido em devoção à Sagrada Face. Ele começa com creio, um Pai Nosso e uma Ave Maria. Aí a invocação é Sagrada Face do Senhor, inflamai-nos no vosso amor. No lugar do Pai Nosso, nas contas grandes, a gente reza: por tudo quanto sofrestes por nossa salvação, ponde um fim à nossa mágoa, alívia a nossa aflição. E nas contas menores, que seriam as nossas Ave Marias, a gente reza: Sagrada Face do Senhor, aliviai nossa dor. E a gente vai repetindo a cada ministério. E no final, no lugar do Glória, a gente reza: Face de Jesus, suavizai nossa cruz. E no final, quando a gente termina os cinco mistérios, que eu sempre confundo com ministérios, a gente termina assim. A gente faz 3 vezes o Glória ao Pai, que é como a Thay falou, que é meditando as dores de Nossa Senhora. Mas também sem esquecer da Santíssima Trindade, né? Porque Jesus é o segundo... É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então a gente medita o Glória, lembrando de tudo que Nosso Senhor sofreu, de todas as dores que Nossa Senhora, porque ela também estava lá. E ela não deixou de aparecer e pediu para que a gente tivesse essa devoção à Sagrada Face do seu filho. Ela apareceu a irmã Pierina e pediu para que fosse através do escapulário ou da medalha. Que hoje em dia a gente usa muito a medalha como item de devoção, como a Thay comentou. Então, que a gente também possa sempre lembrar nesse texto de Nossa Senhora, porque ela também sofreu ali. Quando colocaram a coroa de espinhos de Nosso Senhor, cuspiram, o que aconteceu durante a paixão, ela também sofreu muito. Para quem quiser a oração desse texto mais simples, tem num livrinho chamado Orações Selecionadas da Canção Nova, ele tem, e tem vários meios de comunicação que a gente também consegue. Tá, eu não tô conseguindo te ver. Tá conseguindo me ouvir? Tô. Ah, então ótimo. Para a gente poder finalizar, espero que vocês estejam gostando, porque é uma devoção muito nova para a gente conheceu esse ano. Hoje no nosso último Maranatá de Carnaval, a gente pôde ter a honra de celebrar essa devoção à Sagrada Face e de reparação aos pecados de Nosso Senhor, no nosso Maranatá de Carnaval. Então, a gente queria que vocês, se tiver alguma quando a gente pensa para parar qual a importância dessa devoção para os dias de hoje, é só a gente olhar para a gente mesmo e olhar a nossa volta. Quanto que a gente tem feito para agradar a Deus? O quanto que o nosso país, todas as pessoas à nossa volta têm feito para agradar nosso Senhor? O que a gente tem feito para ajudar que
que ele entre nas nossas casas, nas nossas famílias, entre os nossos amigos, nas nossas próprias vidas. Essa devoção vem muito para lembrar disso, porque ele pede para a gente reparar. O quanto que a gente tem sofrido, hoje a gente está num momento muito complicado que ele vem pedindo que a gente tenha mais intimidade com ele. E como a Thay falou, por que a gente não usa também dessa devoção para que a gente tenha mais intimidade com ele? Porque a Sagrada Face, como ele mesmo prometeu, é um meio de estar mais próximo dele. Por que não a gente começar, que seja às terças-feiras ou todos os dias, a gente começar a ter essa devoção por ele? Uma curiosidade da novena que eu descobri é que a gente tem que começar a novena sempre numa terça-feira. Ele sempre pede que a novena seja começada numa terça-feira durante todo o ano. Você pode começar na próxima terça ou daqui uma semana também, mas sempre numa terça-feira. Ele sempre pede, porque ele realmente ele pediu e ele insistiu muito que a gente tenha terça-feira para pensar nessa paixão dele, nesse momento que ele sofreu. E uma outra curiosidade que a gente descobriu é que, por exemplo, a gente tem vários missais, né? De missas extraordinárias. O mais antigo, eles não colocavam orações referentes à Sagrada Face. Mas aí, no último missal feito pelo Papa Paulo VI, ele colocou textos mais ricos para esse dia, para a terça-feira do Carnaval. Entre essas orações, ele colocou Isaías 53, que foi o que a gente começou, que foi o que a Tainá leu, e o Evangelho de Lucas 22, que ele fala da negação de Pedro. Por que ele fala? Porque no final, após Pedro negar ele 3 vezes, o evangelista Lucas deixa bem claro que Nosso Senhor olhou com a sua face para Pedro, e foi ali que Pedro se converteu. Então, Paulo VI, quando escolheu essas leituras para o missal, e todas as pessoas que participaram junto com ele para montar um novo missal, ele pensou justamente nisso. Se ali veio a conversão de Pedro através da Sagrada Face de Nosso Senhor, por que também não pode vir a nós? Então ele reservou essas 2 leituras mais o Salmo 30, que também fala do sofrimento de Nosso Senhor Jesus. Tá, e tem mais alguma coisa que você queira falar? Não, é só para finalizar a minha parte, né? A minha fala aqui. Se alguém tiver, né, alguma pergunta, como a Mari falou, pode mandar aqui pra gente. A gente vai, nesses últimos minutos que nos restam, sanar as dúvidas de vocês. Agradecer a todo mundo que assistiu a gente. Muito obrigada por ter nos assistido. E para que a gente possa cada vez mais se apegar em Jesus mesmo, para que a gente possa ser cada vez mais devoto a Ele, se apegar na Santíssima Virgem, que não deixa de estar presente em tudo, inclusive nessa devoção da Sagrada Face. Nossa Senhora, ela se faz muito presente, porque ela estava ali vendo todas as dores de Jesus. E então que a gente possa realmente se apegar ali em Jesus mesmo, agarrar nele e falar, estamos juntos nessa. Então, é chegada a hora que Jesus fala para nós, e aí? Sabe? E aí, o que vocês vão pedir para mim? Então, que a gente possa realmente falar com Jesus e se abrir com ele, né? Então, muito obrigada ali, né? Por tudo aí. A gente vai rezar para finalizar, mas muito obrigada pela partilha. Obrigada. Você é fera. Você também. Muito obrigada para quem assistiu. E tamo junto, galera. A gente tá sempre aqui nas redes sociais. Então, se a gente acabar a live, você tiver com alguma dúvida, alguma coisa, se tiver algum tema que vocês acharem legal também, que vocês querem que a gente fale, pode mandar no direct aqui do Jovens Sarados, que a gente vai tentando atender aí o que vocês estão pedindo para nós. Tamo junto e que nesse tempo a gente possa estar junto, principalmente em unidade na oração, né? Além de estarmos juntos aqui nas lives, tudo aqui a gente pode se abraçar, que a gente possa estar unido em oração, né? Gente, obrigada. Obrigada, Thay, por me convidar. Obrigada, gente, por ter ficado toda essa 1 hora com a gente, falando sobre essa devoção, se aproximar mais de Nosso Senhor nesses tempos que a gente precisa ter intimidade. Para finalizar, vamos orar um pouquinho, clamar o Espírito Santo, clamar para que ele possa conduzir a gente, para que a gente tenha real devoção por essa Sagrada Face, pela face dele, que a gente tenha cada vez mais intimidade nesse tempo.
Porque a gente precisa ter intimidade com Ele, porque se não for Ele, quem vai ajudar a gente nesse tempo? Meu Senhor e meu Deus, a gente quer te agradecer, Pai. Que o Senhor possa, Pai, orientar a gente, que a gente possa ter cada vez mais intimidade, Senhor, nesses tempos difíceis, mas também em cada dia feliz que a gente possa ter. Que o Senhor possa cuidar, Senhor, das nossas famílias e que a gente possa se aproximar, assim como Santa Teresinha, fiéis devotos da vossa sagrada face, meu Deus. Mãezinha, obrigada por nunca deixar nos desamparar. Mãezinha, por estar presente com o teu filho em todos os momentos, né? Obrigada, mãezinha, porque a senhora sempre disse, fazei tudo o que ele vos disser, e ele pediu que a gente seja devoto da vossa sagrada face. Obrigada, mãezinha, por estar sempre conosco. Obrigada por essa partida e pela vida de cada um que tem nos acompanhado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada, gente. Que Deus abençoe. Boa semana. Tamo junto. Tamo junto. Um beijo no coração de vocês, galera. Beijo, Sábado a gente. gente se encontra de novo aqui às 8 horas. A gente vai iniciar com o nosso Santo Terço. Depois a gente vai ter uma partilha com outra galera fera aí pra vocês, tá bom? Então, sábado a gente se encontra novamente. Mais uma vez, obrigada, Ari. Tamo junto. Obrigada. Logo essa coisa toda acaba, a gente se encontra. Enquanto isso, estamos unidos em oração, né? Essa Amém. partilha foi feita para honra e glória de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, galera. Tamo junto. Obrigada.